Agora, eu queria falar um pouco dessa temperatura. Você estava falando da democracia, essa temperatura hoje eleitoral, essa bipolaridade, esquerda, direita. Tem briga na família, tem briga com parente, tem briga com amigo. E quem que pode arbitrar isso? Qual que é o papel da justiça nesse processo? Sabe, a gente está vendo aquele jogo de futebol e só um lado, o juiz só dá pênalti de um lado e o outro nada, ele não dá falta. Quem que vai arbitrar tudo isso aí para ter um pouco mais de paz na política brasileira? Eu acho, Marcelo, que esse é um imenso desafio. Eu uso uma metáfora que é como se a gente estivesse num campo de futebol, né, metade do estádio fosse uma torcida, metade outra torcida. E uma torcida vendo, elas disputam para ver quem grita mais. E quando você grita, você não conversa. E quando você não conversa, não há diálogo e não há convencimento, né? Nem de um lado nem de outro. Acho que a gente tem que baixar a temperatura política do país. Acho que a gente deveria baixar a temperatura política do mundo, né? Porque o que nós estamos vivendo no mundo é um absurdo. Agora, o Brasil, nós sempre tivemos uma tradição de um povo que sempre conviveu bem com as diferenças, né? Eu já falei isso aqui, né, nos espaços da Jovem Pan mais de uma vez, né? Eu acho que o mundo ele está meio sem parâmetro, né? Ele está muito e cada vez mais você vê lideranças estimulando essa disputa. E o Brasil também, só que o Brasil, a nossa tradição nunca foi essa. A gente teve tradição, eu voto num, outro voto no outro, mas também nós vamos ali pro bar, vamos jantar junto, vamos fazer um churrasquinho. Hoje não. Se você fala que você defende uma posição e o outro defende outra posição, é que você está dizendo, as famílias, elas rompem, os amigos rompem, os grupos, né? O Brasil tem a tradição de grupo de formandos, né? Não tem mais grupo de formando, porque sempre tem alguém no grupo de formando que pensa diferente. Então, ninguém mais entra nos grupos de formando, nos grupos de bairro. Então, nós temos que parar com isso. Acho que a gente tem que parar, a gente tem que mostrar para o povo brasileiro que é possível a gente conviver com um pensamento diferente, conviver com um pensamento divergente. Uma religião tem que conviver pacificamente com a outra. Quem acredita numa coisa, o outro acredita em outra, tem que conviver, né? Eu acho que esse é um desafio. Ele não é pequeno, ele é imenso, mas eu acho que a gente tem que começar a construir o ambiente de mais diálogo e menos briga. Vai lá, Monteiro. Eu queria voltar no assunto que você tocou aqui tangencialmente, né? O PT, Partido dos Trabalhadores, tem uma dificuldade de interlocução, de diálogo e conexão com a nova classe trabalhadora, né? Os motoristas de Uber, entregadores de aplicativo, atendentes de call center, parece que tem pavor do PT. Da mesma forma, a gente viu na eleição para a Prefeitura de São Paulo que na periferia, grande parte da periferia, votou no Pablo Marçal em detrimento do candidato que o PT apoiou, que foi o Boulos, não é? E aí eu queria saber de você o seguinte, você não acha que talvez o projeto do PT não encontre a adesão dessa parte da população que não quer projeto social, não quer talvez entrar no sistema previdenciário, não quer a formalização, quer muito mais a emancipação? Nem vou falar em empreendedorismo, né? Empreendedorismo é só uma faceta, mas que é mais a emancipação do que propriamente projetos, programas sociais. Você não acha que uma pessoa como Pablo Marçal ou alguém que encare essas pautas, né, tem muito mais adesão do que o PT? Isso não seria um fato do PT olhar para dentro e tentar criar programas, propostas para esse tipo de pessoa? Olha, eu penso que na sociedade democrática cabe todo mundo. Cabe aquele que tem um espírito mais empreendedor, que não quer programa social, que acha que não precisa de políticas públicas. Eu respeito. Agora, a gente, num país como o Brasil, a gente não entendeu o papel das políticas públicas, eu acho que é um pouco falta de empatia. Isso me assusta. Isso me assusta mesmo. A sociedade perder a capacidade de ser empática, de se pôr no lugar do outro, de sentir a dor do outro. Você pode dizer que você não quer política pública, mas a mãe que está... Tem um ressentimento também. Mas a mãe que está na periferia, com 3, 4 filhos, e ela não tem o que pôr em cima da mesa para os filhos comerem, ela precisa de política pública. Sabe, a criança, né, que muitas vezes não tem
condições de comprar o material escolar na escola, ela precisa de política pública. Sabe, o SUS é uma imensa política pública. As pessoas no Brasil, o Brasil é o país com a maior política pública de saúde do planeta. Do planeta. Agora, a pessoa, por mais que as pessoas falem, mas o SUS não funciona. Tá, mas você sabe que você pode chegar numa unidade de saúde, se você passar mal agora, você tem uma unidade para você ir. Se ela está funcionando mal ou bem, é questão da gente melhorar a gestão. Mas o sistema está ali para te atender. Então, eu acho que a gente dizer que nós não precisamos de políticas públicas, eu acho que aí é um exagero. Agora, você tem uma parcela da sociedade que eu acho que é evidente que ela se sente empreendedora. Nós podemos até debater se ela é empreendedora ou não, né? Porque o conceito de empreendedorismo, muitas vezes, olha, eu vou abrir meu negocinho ali, né? A mulher fala, eu quero abrir meu salão de cabeleireiro, minha clínica de beleza. Isso é empreendedor, acho legal. Acho que nós temos que ter política pública para o empreendedor. Olha, eu vou abrir uma oficina, eu vou abrir uma marcenaria. Agora, o que a gente tem que discutir são as novas formas de submissão também, né? Porque muitas vezes o motoentregador, é verdade, ele trabalha hoje, ele não trabalha amanhã. Ele pode escolher se ele trabalha de manhã ou se ele trabalha à tarde. Mas, a rigor, lá na frente, ele não é dono do tempo dele. Porque se ele não trabalhar, se ele não fizer a entrega, ele não leva comida para a casa dele. Aí ele sofre um acidente de moto, ele vai ficar 6 meses acidentado. Ele precisa de um seguro. Quem é que vai pagar esse seguro? Celular furtado. Celular furtado, a moto que funde o motor. Quem é que vai dar conta dessa relação? Então nós temos que debater tudo isso. Agora, você falou aí de uma figura que eu acho que o Brasil tem que... Eu vou falar aqui o que eu penso, ninguém precisa concordar. Eu acho que o Brasil tem que debater a questão do voto no partido. Porque me assusta que influencers sejam colocados na política e você pode ter daqui a pouco influencer ganhando a eleição e sem você ter efetivamente nenhuma consistência. Como é que você pega um influencer e coloca ele para tocar uma prefeitura do tamanho de São Paulo? Para fazer gestão? Olha o risco que você corre. Então, eu acho que esse eu acho que a gente deveria, o PT, e a gente não abriu mão disso em nenhum congresso. Eu não sei onde é que o PT deixou de defender. Né? Por que deixou de defender? A gente tem que defender voto em lista. O voto no partido. Democracia sólida. Para a democracia ser sólida, você tem que ter partidos sólidos. Vão dizer assim, olha, mas o voto em lista puro eu não quero, eu quero voto distrital. Tá bom, nós vamos debater qual o modelo de voto, mas eu acho que a gente tem que começar a debater qual o programa dos partidos. O que o partido pensa para a sociedade, o que o partido pensa para a prefeitura, o que o partido pensa para o Estado, porque o partido é maior que os indivíduos. Porque daqui a pouco nós vamos ter a política ela sendo tomada por pessoas que operam bem as redes sociais, mas que aí, a hora que você perguntar, o que você vai fazer com a saúde? O que você vai fazer com a educação? O que você vai fazer com a assistência? O que você vai fazer para a política de esporte, de cultura? Essa pessoa não ter absolutamente nenhuma proposta, isso é muito preocupante. Então, acho que essa questão, o PT, na minha avaliação, tem que levantar a bandeira do voto em lista urgente para a gente voltar a debater propostas nos partidos. Os partidos são maiores que os indivíduos. Essa proposta de lista é para deputado, para vereador. Agora, isso majoritário não tem como... Eu sei. Eu estou te dando um exemplo. Eu estou te dando um exemplo do fortalecimento dos partidos. Evidente, se um partido aceita uma influência para um cargo majoritário, mas eu acho que se você começar a defender o voto em lista, você começa a mudar a lógica da sociedade. A sociedade começa a debater mais a proposta do partido do que do indivíduo.